Olá, muito boa noite para você. RN2 começando agora e a gente começa falando de uma mudança importante para o eleitor. A emissão das passagens gratuitas para quem vai votar no interior do estado no segundo turno não vai mais ser feita na próxima segunda-feira, como foi divulgado pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste, a FETRONOR. A mudança aconteceu porque o decreto que estabelece a gratuidade precisa passar ainda por regulamentação. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o Gustavo Brendo, ao vivo. Muito boa noite para você também, Gustavo. Boa noite, Murilo. Boa noite também para todo o estado do Rio Grande do Norte. Isso mesmo, a emissão da gratuidade das passagens para o eleitor votar no segundo turno das eleições aqui no estado do Rio Grande do Norte estava prevista para começar na próxima segunda-feira, mas só será iniciada a partir da terça-feira. Isso porque o governo do estado ainda precisa regulamentar o decreto da gratuidade, resolvendo algumas questões técnicas que ficaram pendentes. Mas o governo do estado já confirmou que vai regulamentar esse decreto na terça-feira, vai publicar no Diário Oficial do Estado e a partir da terça-feira os eleitores poderão emitir essa passagem de maneira gratuita. De acordo com o decreto, qualquer eleitor que precise sair de um município para o município onde tem o domicílio eleitoral aqui dentro do estado pode ter acesso a essas passagens gratuitas. Nos casos mais distantes, dos destinos mais longos, a gratuidade vai valer a partir das 7 horas do sábado, dia 29, até as 7 horas da segunda-feira, dia 31. Nesses casos, o eleitor precisa emitir essa passagem nas rodoviárias. Basta apresentar o documento, o título de eleitor, ou fisicamente, ou pelo aplicativo, pelo e-título, que é um aplicativo de celular, desde que comprove a identificação e o local de votação. Já o eleitor que vai precisar se locomover na região metropolitana, usando o transporte público das linhas da região metropolitana, as catracas estarão liberadas apenas no dia da eleição, no domingo, no dia 30, durante todo o dia. É importante a FETRONOR, que é a federação responsável pelos transportes públicos intermunicipais, pede para que os eleitores procurem emitir essas passagens com antecedência, para evitar tumulto e aglomeração nas rodoviárias no dia da eleição. Volto com você no estúdio, Murilo. Valeu, Gustavo. Obrigado pelas informações. E as denúncias de assédio eleitoral aqui no Rio Grande do Norte subiram cerca de 350%. Franciele Medeiros. Faltando uma semana para as eleições, o Rio Grande do Norte registrou um aumento de 350% nas denúncias de assédio eleitoral. O Ministério Público do Trabalho viu as denúncias saírem de 4 para 18 aqui no estado. O que é o assédio eleitoral? É quando alguém se sente intimidado, coagido, humilhado, geralmente pelo empregador ou por algum colega de trabalho que age com o objetivo de influenciar no voto, geralmente prometendo benefícios ou vantagens, ou agindo de violência. E como denunciar? É por isso que é importante que a pessoa que esteja passando por esse tipo de situação registre de alguma forma, seja em fotos ou em vídeos. As denúncias podem ser feitas através do site prt21.mpt.mp.br. Praticar assédio eleitoral é crime e pode resultar em uma pena de até 4 anos. A liberação do voto também é muito importante. As empresas, elas são obrigadas a liberarem os funcionários no dia da eleição a tempo de votar, sem exigência de compensação de horas. Impedir o exercício do voto também é crime, com pena de detenção e de multa. Pacientes que estavam na maternidade municipal Araquém Pinto, em Natal, hoje de manhã, foram roubadas por um assaltante que entrou na unidade sem levantar suspeitas. O caso aconteceu no início da manhã deste sábado, na maternidade Araquém Pinto, no bairro Petrópolis, na zona leste de Natal. Segundo a polícia, um homem bem vestido entrou na unidade e roubou os celulares de pacientes que estavam na enfermaria. Para entrar na maternidade Araquém Pinto, por essa entrada principal, é necessário se identificar na recepção e passar por um dos vigilantes. Mas, de acordo com a Guarda Municipal, o homem teria entrado por outro acesso e possivelmente conhecia as instalações do hospital. Ele teria se deslocado até uma das enfermarias, onde estariam 3 mulheres puérperas, e anunciou o assalto. O suspeito também teria tentado, de acordo com a Guarda Municipal, levar uma das pacientes para o banheiro, mas não obteve êxito.
passeou no corredor todo, chegando até a última enfermaria, onde anunciou o assalto, fazendo movimento como se estivesse armado. Ainda tentou levar uma puérpera para o banheiro e trancá-la, talvez para causar terrorismo. Mas não foi, ela reagiu, ele tão somente levou 2 celulares e um carregador, se evadindo do local pela porta da frente. A Guarda Municipal realizou buscas nas proximidades da maternidade, mas não conseguiu localizar o suspeito. Muito possivelmente ele estava com apoio de alguém esperando em veículo na frente do hospital. O hospital conta com circuito de câmeras internas que possam ter registrado essa ação? Não. O hospital não tem câmeras internas. Que situação absurda, gente. Em nota, a Secretaria de Saúde de Natal apresentou uma versão um pouco diferente sobre esse caso. Segundo a Secretaria, um indivíduo com crachá funcional de uma empresa terceirizada teve acesso ao prédio na maternidade Araquém Iberê Pinto, indicando que iria realizar a manutenção preventiva em um dos equipamentos da unidade, de acordo com a Secretaria. Chegando à última enfermaria do primeiro andar, o indivíduo indicou aos usuários afastar os celulares para realizar manutenção numa máquina e furtou os aparelhos. A Secretaria de Saúde de Natal disse ainda que trabalha junto ao setor de vigilância, também terceirizado, para identificar o responsável e averiguar as medidas cabíveis para essa situação absurda, né? Olha só, gente, um comerciante de 38 anos foi morto durante um assalto em Mossoró. O crime aconteceu por volta das 8h30 da noite desta sexta-feira, na casa que também é um ponto de açaí, na rua Sebastião Benício da Costa, no bairro Bom Jesus, em Mossoró. Segundo a Polícia Civil, o comerciante Odiclei Martins da Silva, de 38 anos, servia um cliente quando um casal chegou a pé e anunciou o assalto. Familiares da vítima disseram à polícia que a mulher teria puxado uma faca e que o comerciante reagiu ao assalto. Foi neste momento que Odiclei foi surpreendido por outro criminoso que sacou uma arma e atirou 2 vezes. Um dos disparos atingiu a vítima, que morreu na hora. Depois do crime, os assaltantes fugiram, levando a moto do comerciante. O velório de Odiclei aconteceu neste sábado à tarde. Um cara que animava o nosso grupo, né, de amigo de infância, desde criança, um cara brincalhão. Assim cresceu, mas não deixou de ser trabalhador. Um cara que valorizava a família dele. Meu irmão era um cidadão de bem, trabalhava durante o dia e à noite ele tentava somar a renda com um pequeno ponto de açaí. Só peço o apoio à justiça, que se faça justiça. Segundo a Polícia Civil, nenhum dos suspeitos foi preso até o momento. O crime será investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. O bairro de Nova Parnamirim, em Parnamirim, teve abastecimento de água suspenso hoje. De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, o motivo foi o furto de cabos elétricos do poço que abastece a região, que aconteceu hoje de manhã. A CAERN informou que realiza o reparo para restabelecer o fornecimento e prevê que o serviço seja concluído até às 10 horas da noite de hoje. Apesar disso, o abastecimento só será completamente normalizado na área afetada num prazo de 48 horas, ainda de acordo com a CAERN. A gente vai para o intervalo e na volta tem Disque Eleições do TRE, que volta a funcionar na segunda-feira. É um serviço que tira dúvidas dos eleitores nessa reta final do segundo turno. De volta com o RN2 para mais uma vez falar sobre eleições. O Disque Eleições, que é um serviço para tirar dúvidas, que é realizado aí pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, vai voltar a funcionar a partir desta segunda-feira, nessa reta final do segundo turno. Quem traz mais detalhes para a gente é o Lucas Cortez, ao vivo aqui no RN2, até para a gente já saber aqui, trazer um balanço, né, Lucas, de quantos atendimentos esse serviço fez no primeiro turno. Boa noite.
Olá, Murilo. Muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha o RN2. É isso aí, o Disque Eleições está de volta para o segundo turno a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de outubro. E o número permanece, viu? E de graça. É o 0800 084 6464. Esse é um canal que o eleitor tem para tirar dúvidas sobre as eleições, sessão eleitoral, local de votação e também tem informações sobre denúncia, como o eleitor pode identificar alguma fraude e fazer a sua denúncia. No primeiro turno, esse canal também funcionou por vários dias e foram atendidos mais de 13 mil eleitores, tanto de forma virtual como presencial, porque esse número, além de uma ligação pelo 0800, ele funciona também por meio de WhatsApp e diversas outras redes sociais. E dessas mais de 13 mil ligações, e mensagens, 7 mil foram de forma telefônica mesmo, os eleitores ligaram, e mais de 5 mil foram de maneira virtual nas mais diversas plataformas. E o atendimento vai ser da seguinte forma: na segunda-feira começa a partir das 8 horas da manhã até as 6 horas da noite. Já no sábado, um dia antes das eleições, ele funciona em um outro horário. Ele funciona a partir das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Já no domingo, dia das eleições, aí é amplificado. Começa de 6h30 da manhã e vai até 5h30 da tarde, depois do horário de votação. Então, mais uma vez, repetindo o número do Disque Eleições, é o 0800 084 6464 e começa segunda-feira, Murilo. Volto com você no estúdio do RN2. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Boa noite. É o hábito de dizer boa tarde para o Lucas aí, mas é boa noite. Gente, seguinte, assunto muito sério aqui. Um homem morreu carbonizado depois que a motocicleta em que ele estava capotou, saiu da pista e pegou fogo na RN 177 em Rodolfo Fernandes, na região oeste do estado. Esse caso aconteceu nessa madrugada. A vítima foi identificada como Luciano de Almeida Medeiros e Lima, de 36 anos. Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima relataram que ele havia ingerido bebida alcoólica. A vítima, que é natural de Itaú, trafegava na moto no sentido dessa cidade ao município de Rodolfo Fernandes, quando perdeu o controle da motocicleta, que capotou e pegou fogo em seguida. A Polícia Civil de Pau dos Ferros vai investigar o caso e, corrigindo aqui, o acidente aconteceu na RN 117. Vamos falar de vacinação agora. Pelo menos 5 mil doses de vacinas foram aplicadas hoje em todo o estado no dia D contra a poliomielite e também de atualização da carteira de vacinação. A procura foi considerada baixa pela Secretaria Estadual de Saúde. O número ajudou, pelo menos, a elevar em apenas 1%, chegando a 63% do público vacinado, que são as crianças menores de 5 anos de idade. A meta, gente, só para você entender aí a diferença, a distância que a gente ainda está, a meta é de vacinar 95% dessa população. As campanhas de vacinação no estado seguem, em especial as que imunizam a população infantil. Em Natal não teve dia D ou abertura das unidades de saúde neste sábado, mas parte da população procurou os pontos extras de vacinação. Dona Cleide trouxe Vinícius para se vacinar. O risco, de alguma contaminação, a paralisia, de todas as coisas. Ele, graças a Deus, hoje está todo em dia a vacinação dele. A capital é a lanterninha no ranking do estado em vacinação contra a poliomielite. Pouco mais de 35% do público-alvo infantil está imunizado. Já em Parnamirim, o dia foi de multivacinação, com as unidades básicas de saúde abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas a procura foi baixa. E como é que fica o coração da mamãe em saber que a saúde do filho está sendo bem cuidada? Fica bem tranquilo. Essas doenças que as vacinas previnem são bem perigosas, Também foi registrada a baixa procura da população pela vacina contra a paralisia infantil em Mossoró, o que preocupa a equipe de saúde da cidade, que tem intensificado os pontos de vacinação para tentar imunizar todas as crianças. Até o momento, 58% das crianças que precisam se imunizar tomaram as 2 gotinhas. A conscientização dos pais é necessária.
Se uma criança acometida por esse vírus, ela pode aí ter uma sequela por toda a vida, que é a paralisia infantil, depender de uma cadeira de roda, de um leito, de uma cama. Então, que você, pai, não deixe passar essa oportunidade. É muito importante a questão da vacina aí para a criançada. E você que ainda não trouxe o seu filho, traga. A vacinação contra a poliomielite segue nas unidades de saúde até o próximo dia 31. É essencial que os pais levem as crianças, porque só assim a gente vai impedir que a poliomielite volte, a prejudicar a população, os pequenininhos. E olha só essa história aqui, gente. O técnico do América, o Leandro Senna, cumpriu uma promessa hoje e pedalou de Parnamirim até o Santuário de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, na região agreste do estado. A promessa do técnico foi feita na reta final da Série D, quando o América disputava uma vaga na Série C do Brasileirão. O time potiguar conseguiu acesso depois de 6 anos. Senna saiu hoje de bicicleta por volta das 6 da manhã do bairro de Emaús, em Parnamirim, acompanhado por integrantes da comissão técnica e de torcedores que também pegaram a estrada. O percurso durou 8 horas e eles chegaram no santuário por volta das 2 horas da tarde, depois de quase 110 quilômetros percorridos. Está aí, promessa paga, e que venham muitas outras conquistas para o América e para os outros times potiguares em 2023. A gente já está aqui na torcida também, tá? E hora de saber o que vai ser amanhã, o que vai ter de bom amanhã no Inter TV Rural. Hugo Andrade. Olá, muito boa noite. Amanhã tem Inter TV Rural bem cedinho e o programa desse domingo vai destacar a produção de mudas na UFERSA. As mudas são produzidas na Universidade Federal Rural do Semiárido e utilizadas em projetos de arborização. Somente em 2022, a produção deve chegar a quase 100 mil mudas de diferentes espécies nativas. E ainda falando na universidade, após o período de pandemia, agricultores familiares voltaram a realizar a feirinha agroecológica no campus da UFERSA, uma oportunidade de renda e de alimentação mais saudável para a comunidade. No próximo dia 31 de outubro, termina o prazo de coleta de informações para o Censo 2022. Na zona rural de Mossoró, as localidades de difícil acesso ainda não foram concluídas. E no quadro Bom Que Só, vamos aproveitar a safra do caju e ensinar como preparar a fruta de uma forma diferente. Que tal experimentar uma muqueca de caju? Pois é, tudo isso e muito mais você confere amanhã bem cedinho no Inter TV Rural, que começa logo depois da Santa Missa. Até lá! Tá aí. E jovens músicos de uma orquestra do município de Luiz Gomes estão fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro para um festival que vai acontecer na França. Vamos conhecer agora a história da Camerata Jovem. Hoje eu estou aqui com alguns integrantes da Camerata Jovem do município lá de Luiz Gomes, no Alto Oeste Potiguar. O grupo tem um total de 26 pessoas e 8 delas estudam aqui na Escola de Música da UFRN. Projeto que atinge jovens lá da cidade e oferece o curso gratuito, né? O Lucas é estudante de música aqui da UFRN e começou a sua trajetória musical lá em Luiz Gomes, também no projeto Camerata. Como é que foi isso? Com que idade você começou na música lá? Eu comecei com 12, 13 anos, né? Fazem 10 anos que eu toco violino. Aí estudei lá, aí fiz a prova do técnico aqui da Escola de Música, eu passei e hoje estou fazendo a graduação em violino. E qual é o seu sonho? O meu sonho é, além de ser um professor de violino, né, é ser um violinista de alta performance. O projeto Camerata Jovem, ele é situado no estúdio Catiana Carla, que é a esposa do nosso maestro Leandro, que oferece o seu espaço para a gente ensaiar, fazer os ensaios e as aulas. E para quem almeja
deseja participar do projeto, é só ir até o estúdio, né, e entrar em contato com um dos nós da Camerata ou com o próprio maestro Leandro. E essa turma toda está com um objetivo para o ano que vem: participar de um festival de música, sabe aonde? Lá na França. Nossa missão é participar do Eurorquestriz. O Eurorquestriz é um festival de música que acontece no mundo inteiro e um dos polos dele acontece na França. O festival acontece de 30 de julho a 12 de agosto de 2023. A nossa campanha é para arrecadar fundos para a gente custear os passaportes e as passagens aéreas. E qual valor vocês precisam para levar os 26 integrantes para a França? Bom, a gente está precisando em torno de 70 mil reais. Comecei em 2012 a tocar esse instrumento, que inclusive consegui através de uma campanha também, não sei se nossos telespectadores podem lembrar, mas eu passei aqui pedindo para arrecadar dinheiro para comprar um instrumento e eu consegui comprar, e agora a gente está querendo um sonho maior. Estamos querendo ir para a França, quero levá-lo também, se Deus quiser. Nossa missão é essa, de levar nossa música para o mundo. Então, contamos com a ajuda de qualquer pessoa que puder ajudar a gente para a gente realizar esse sonho. Para informações e doações, o contato da Camerata Jovem é o 84-92001-5565. 84-92001-5565. E o RN2 vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você, um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no RN1. Até lá!